Existem 66 livros que compõem o cânon das Escrituras e foi concluído com o livro do Apocalipse. E não há melhor maneira de concluir a Bíblia do que com o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é escrito para nos revelar as coisas que estão por vir. Quais são algumas das coisas que ele nos revela? Ele nos revela Jesus Cristo. Apocalipse 1, versículos 12 a 14. Então me virei para ver quem estava falando comigo, e ao virar-me, vi 7 candelabros de ouro, e no meio deles, alguém semelhante a um filho de homem, vestido de uma túnica que ia até os pés e com uma faixa de ouro ao redor do peito. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. O Apocalipse nos revela o Eterno, o Senhor Jesus Cristo, aquele que é desde a eternidade até a eternidade. O Senhor Jesus Cristo não teve um começo em Belém da Judéia. Ele é o Eterno, o Juiz e o Rei. Ele é Deus Todo-Poderoso, o Juiz e Governante. Ele sempre esteve aqui e estará para sempre. E é assim que o livro do Apocalipse começa, identificando Cristo e colocando-o em seu lugar como Deus e revelando quem ele realmente é. Se você realmente quer saber quem é Jesus Cristo, vá ao livro do Apocalipse. No Apocalipse 4, o trono no céu nos é revelado quando João diz: imediatamente eu fui arrebatado pelo Espírito, e eis que no céu estava um trono, e no trono alguém estava sentado. Aquele que estava assentado era semelhante no aspecto a uma pedra de jaspe e sardônio. Ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda. E ao redor do trono de Deus estavam os 4 seres viventes, cada um com 6 asas, cheios de olhos ao redor e por dentro, e eles não descansam, nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. No Apocalipse 6 a 8, vemos os selos sendo abertos, um após o outro, e a terra verá um tempo como nunca antes. No Apocalipse 8, o 7º selo é aberto, e algo estranho acontece. Esta é a única vez registrada na Bíblia em que isso acontecerá. Todo o céu ficará em silêncio por cerca de meia hora, completo e absoluto silêncio. Todos os inumeráveis anjos e os santos de Deus que agora estão no céu ficarão em silêncio por meia hora. Por quê? Porque as trombetas estão prestes a soar na terra e por 30 minutos todo o céu fica em silêncio. E então, finalmente, Apocalipse 8, versículos 2 a 6 diz: E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e encheu-o do fogo do altar e o lançou sobre a terra, e houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e terremotos. E então vemos as trombetas sendo tocadas. A primeira trombeta fez com que a vegetação fosse atingida, e 1/3 das árvores fossem queimadas, e toda a relva verde foi queimada. A segunda trombeta fez com que os mares fossem atingidos. João viu o segundo anjo tocando a sua trombeta, e algo como uma grande montanha ardendo com fogo foi lançada ao mar. A terceira trombeta fez com que as águas fossem atingidas. Então o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e uma grande estrela caiu do céu, ardendo como uma tocha, e caiu sobre 1/3 dos rios e sobre as fontes de água. Então a quarta trombeta, Apocalipse 9, versículo 12, diz: Então o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a 1/3 parte do sol, e a 1/3 parte da lua, e a 1/3 parte das estrelas, para que a 1/3 parte dele se escurecesse, e a 1/3 parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei e ouvi um anjo voando pelo meio do céu, dizendo com voz forte: Ai, ai, ai,
dos habitantes da terra por causa dos outros toques de trombeta que os 3 anjos estão prestes a dar. Então, a 5ª trombeta, a de Abiadom, o destruidor, foi libertada. Não é de admirar que o céu tenha ficado em silêncio por meia hora. Os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar, e os 7 anjos tocarão cada trombeta, e os 7 anjos tocarão suas trombetas uma por uma, e cada trombeta está associada a um evento importante. É por isso que todo o céu fica em silêncio. O céu sabe o que as 7 trombetas significam. Por exemplo, a 5ª trombeta será a libertação dos gafanhotos do abismo sem fundo. E então, quando chegamos ao Apocalipse 13 e 14, que é o que estamos olhando hoje, fala de um tempo em que você não pode comprar e não pode vender. Na primeira parte do livro do Apocalipse, está se desdobrando diante de nossos olhos. Falamos do fato de que algo sairá das profundezas do mar e tomará o centro do palco na história humana. João viu uma besta surgindo do mar, que era o 6º de 7 principais figuras descritas nesta parte do Apocalipse. Ele é o falso Messias, o homem do pecado, o filho da perdição, conhecido como o Anticristo. Mencionamos brevemente uma 2ª besta que virá das profundezas da terra, e é isso que estaremos olhando hoje. Apocalipse 13, versículos 11 e 12. Então vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. João viu outra besta. Essa 2ª besta é o 7º personagem dominante descrito nesta parte do Apocalipse. Tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como o dragão. Esta besta estava surgindo da terra. Muitos professores da Bíblia, se não a maioria, veem a primeira besta, a besta do mar, como o anticristo, e a maioria concorda que a 2ª besta é o falso profeta. No entanto, nenhuma dessas bestas é especificamente nomeada no livro do Apocalipse. Então essa designação não é crucial e ninguém deve ser dogmático sobre identificá-las, mas sabemos que ambas são contra Cristo. Agora, voltando ao capítulo 13 do Apocalipse, versículos 11 a 12, a missão da 2ª besta. O versículo 12 nos diz que essa besta vem para fazer a terra e aqueles que nela habitam adorarem a primeira besta. O trabalho dessa besta é fazer as pessoas adorarem a primeira besta. Note a palavra adoração. Esse é o verdadeiro mensagem aqui que devemos nos apegar neste sermão. Adorar a 2ª besta fez as pessoas adorarem a primeira besta. O capítulo 13 do Apocalipse, versículos 16 e 17, revela claramente que o centro de atração é a adoração. Esta guerra é basicamente uma batalha de quem devemos adorar. Diz: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou nas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. A besta, cujo objetivo é promover os interesses do diabo, compelirá todos a receberem um sinal, pelo qual serão identificados com a besta. Isso não será opcional, pois muitos que se recusarem a aceitar o sinal da besta não poderão comprar ou vender. A questão central é a adoração. As 2 bestas desejam que toda a humanidade se concentre nelas, para que possam se tornar objeto de adoração. As bestas querem impedir todos de adorar o único e verdadeiro Deus. Mas os cristãos que estarão vivendo durante este período serão requeridos a permanecerem firmes. Eles serão requeridos a colocar sua fé em Deus, mesmo em circunstâncias impossíveis como estas. As pessoas estarão frente a frente com a opção de ter que escolher quem exatamente servirão, seja Deus ou o diabo.
Neste ponto, ninguém pode fingir estar servindo a Deus enquanto não está, porque você tem que escolher entre duas opções que claramente revelarão sua posição. É tudo sobre adoração. Esse é o tema central. É surpreendente que no próximo capítulo, após a revelação das duas bestas, João viu 3 anjos que foram enviados por Deus para evangelizar o Evangelho eterno. O período da operação da besta será uma temporada difícil para os crentes que estarão na terra naquela época. E isso é um eufemismo. Ao longo das eras, nenhum tipo de perseguição que surgiu contra a igreja foi capaz de obstruir com sucesso a propagação do Evangelho. 3 anjos serão enviados para realizar a missão de evangelizar o mundo. O capítulo 14 do Apocalipse, versículos 6 e 7, registra a missão do primeiro anjo. Então, eu vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo, e dizendo com voz forte: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. O primeiro anjo trouxe o evangelho eterno, não apenas para um grupo de pessoas, mas para todos os habitantes da terra. Os pecadores não terão desculpa por não terem ouvido o evangelho, porque a voz deste anjo será tão alta que todos ouvirão. Eu não sei como, mas esse anjo comunicará de tal forma que todos em todas as línguas serão capazes de entendê-lo. O diabo enganou e endureceu tanto os corações das pessoas, ao ponto de que, mesmo depois que um anjo proclamou o evangelho a elas ainda não se arrependerão de seus pecados. Imagine ver um anjo e ainda não acreditar no evangelho, ouvir e ver um anjo voar acima de você e ainda não prestar atenção àquela advertência. Esta é a razão pela qual o juízo de Deus sobre os pecadores será justificado. Note que o primeiro anjo proclamou que os habitantes da terra deveriam temer a Deus e adorá-lo. Note novamente essa maravilhosa palavra de 7 letras, adoração. Então, a batalha é de adoração. As bestas querem se tornar o objeto de adoração. Para alcançar isso, eles vão encorajar o sinal da besta. O anjo também advertiu os habitantes da terra sobre o juízo de Deus, pedindo-lhes que temessem a Deus e dirigissem sua adoração a Ele. Esta é a razão pela qual os crentes devem tomar sua posição e recusar dirigir sua adoração a ninguém além de Deus. O segundo anjo proclamou a queda de Babilônia, a cidade que fez muitas nações caírem. Babilônia tem que incorrer na ira de Deus, porque não só era perversa, ela também perverteu outras nações. A mensagem do terceiro anjo é também semelhante à do primeiro anjo. Apocalipse 14, versículos 9 e 10 relatam assim: Então seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com voz forte: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também ele beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. O terceiro anjo reitera que qualquer um que adorar a besta incorrerá na ira de Deus. Para Deus ter enviado 2 anjos em cada 3 para declarar que Ele é o único digno de ser louvado, então a questão de quem adorar é séria. Deus odeia a idolatria. Ele não tolera isso. Qualquer pessoa que receber o sinal da besta, quer seja na testa ou na mão direita, estão automaticamente alistados para a destruição eterna. Aqueles que optarem por adorar a besta não terão descanso para sempre, como diz a Bíblia. A batalha de quem adorar precede a criação do mundo. Tudo começou no céu antes da existência da humanidade. O diabo sempre tentou usurpar a adoração que deveria ser direcionada a Deus para si mesmo. Lembre-se de que o diabo pediu a Jesus para se curvar e adorá-lo
com a promessa de dar-lhe todas as glórias deste mundo, mas Jesus o calou com a palavra de Deus. Inicialmente, Deus fez o diabo como um arcanjo encarregado da adoração. Ele estava muito perto do trono de Deus e sua missão era adorar a Deus para sempre. No entanto, o orgulho foi encontrado no diabo e seu plano de elevar seu trono acima do trono de Deus foi descoberto. Ele pensou em fazer isso para que pudesse se tornar o objeto de adoração. Como o diabo falhou em seus planos, foi lançado à terra, onde enganou Adão e Eva e tentou voltar o coração de toda a raça humana para si mesmo. Os crentes não devem ser ignorantes dos dispositivos do diabo. Deus reina supremo sobre todo o universo. Aqueles que tomam sua posição por Deus nunca se arrependerão de fazê-lo. A profecia das duas bestas ainda está para ser cumprida. Então você vê que o problema aqui tem a ver com adoração. O diabo sempre esteve atrás da adoração.